bem-vindo, bem-vinda para a nossa reflexão. Hoje, dia 9 de outubro de 2020, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. Jesus expulsa um demônio mudo, isto é, um demônio que provoca a mudez, que faz a pessoa possuída por ele perder a capacidade de se comunicar. No Evangelho de hoje, são usadas 4 palavras ou expressões para se referir a este ser espiritual que tanto atrapalha a nossa vida: demônio, Beelzebul, Satanás e espírito impuro. Na nossa linguagem do dia a dia, na nossa linguagem vulgar, tudo se mistura, é como se tudo fosse a mesma coisa. Mas não é bem assim. Vamos rapidamente tentar entender. O demônio é sempre a causa das doenças físicas ou mentais. Beelzebul, na leitura de hoje, é um dos apelidos, um dos nomes de Satanás. E Satanás, na Bíblia, é o grande inimigo de Deus e dos seres humanos. Aliás, nós usamos demônios, mas nunca usamos satanáses. Além disso, na leitura de hoje, também fala de um espírito impuro, ou de vários espíritos impuros, que são aqueles seres espirituais que nos afastam de Deus, que impedem a nossa comunhão com Deus. Mas se você reparou, ainda faltou mais, né? O vocabulário demonológico é grande. Faltou ainda, por exemplo, diabo, que é outro nome, outro apelido que muitas vezes nós usamos para o capeta. O diabo, esta palavrinha significa aquele ser que provoca a intriga, a divisão, a fofoca, o rancor na comunidade. Então, são 5 vocábulos diferentes, não para a mesma coisa. Cada um deles significa um ser diferente. Mas, como eu já falei, na nossa linguagem do dia a dia, tudo se mistura. É uma confusão geral. Então, nós usamos todas essas palavras: demônio, Beelzebul, Satanás, espírito impuro, diabo e várias outras que a gente conhece também, para designar um ser espiritual que, além de provocar doenças físicas e mentais, provoca também doenças morais, quer dizer, provoca o pecado e nos afasta de Deus. Mas a leitura de hoje tem um aspecto muito importante que nós não podemos esquecer, que Jesus condena e que nós usamos também na nossa linguagem comum, na nossa linguagem do dia a dia. É a chamada demonização, que significa: um dos modos de fazer a demonização é acusar a outra pessoa. Você é do demônio, que é um modo de dizer que você é do mal, você é uma pessoa má. Outro modo de demonização é usar o demônio como desculpa. Ah, eu errei porque o demônio me enganou. São 2 modos diferentes de demonização e Jesus condena, critica os 2. Em primeiro lugar, Jesus critica a demonização dos outros, de chamar alguém de demônio. Você é de demônio, você é do capeta. É um modo de dizer que aquela pessoa nunca vai fazer nada de bom. Daquela pessoa não se pode esperar nada de útil. Aliás, esta é a acusação que Jesus recebe dos adversários. Jesus acabou de fazer um milagre e os adversários de Jesus não podem negar que foi uma coisa boa. Então dizem que Jesus tem uma intenção ruim. Você está fazendo este milagre por causa da força de Beelzebul. E Jesus diz assim: nossa, que coisa estranha. Quando eu faço o milagre, quando eu faço o exorcismo, eu estou fazendo com a força de Beelzebul. Mas os discípulos de vocês que fazem o mesmo milagre, não, eles são de Deus. Só porque eles são amigos de vocês, quer dizer, Jesus está sendo demonizado e ele critica esta ideia de dizer: o errado é você, eu nunca erro,
eu sou do bem. Porque isso nos leva a dizer também o seguinte: quem não concorda comigo é do capeta. Quem não tem as mesmas ideias ou menos as mesmas opiniões que eu é do diabo. Jesus condena esse tipo de atitude. E a outra atitude que Jesus condena, o outro tipo de demonização, é usar o demônio como uma desculpa bem esfarrapada para não reconhecer os próprios erros. O demônio me enganou, me tentou e por causa disso eu caí, eu fui fraco. É uma desculpa para nunca reconhecer o seguinte: olha, eu fiz este erro porque eu tenho este vício mesmo e gosto de ter esse vício. Eu cometi tal pecado porque gosto dele. É sempre uma desculpa: eu sou fraco, o demônio me enganou. Aliás, ultimamente, até a internet está sendo demonizada. A pessoa faz alguma coisa que não deve, descobrem, aí diz assim: eu não queria, foi a internet que me tentou, me enganou e eu caí. Jesus condena estas duas formas de demonização. Jesus condena esta atitude mesquinha. Por quê? Porque demonizar o outro, chamar o outro do mal, é um modo de rejeitar, de condenar o outro. É um modo de dizer: esta pessoa não pode ser perdoada porque ela é do mal, ela não é fraca, ela é do demônio. Mas também Jesus condena a outra forma de demonização, quando a pessoa joga a culpa no capeta, né? Eu sou fraco, eu não queria fazer, mas o demônio me enganou, vocês têm que me perdoar porque eu fui enganado. Tanto uma demonização como a outra, Jesus condena, porque são dois modos mesquinhos de levar a vida. Na verdade, o que Jesus quer que nós percebamos é o seguinte: não demonizar o outro ajuda a aceitar quem é diferente, quem tem atitudes que não são exatamente aquelas que nós gostaríamos, e principalmente ajuda a acolher, a aceitar o próximo, para construir uma sociedade de perdão e de paz. Assim como também não usar o demônio como desculpa, uma desculpa bem esfarrapada para os nossos erros, é um modo de sermos mais responsáveis e prudentes em nossas ações, em nossas palavras, para sermos mais coerentes no nosso comportamento. Se evitamos a demonização dos outros e dos nossos erros, nós nos tornamos mais abertos ao próximo, também mais responsáveis, mais disponíveis à ação do Espírito Santo em nossa vida. Esta foi uma versão abreviada da reflexão para o dia de hoje. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o vocabulário demonológico, veja a versão ampliada desta reflexão aqui no link na descrição do nosso vídeo, que vai te remeter às nossas redes sociais. Paz, bem e saúde para você e para a sua família.